E aí, galera do Sal Podcast, junto para mais um episódio aqui conosco no Varanda Esporte e também no Sal. Você que está nos acompanhando agora, sempre nos acompanha, vai lá, curte, compartilha, comenta, dá o joinha. A gente quer ver você sempre a cada episódio. Nosso convidado de hoje, Castor. Fala, Castor! Ex-jogador de futebol, já vestiu a camisa do Remo Paysandu, alguns menores aqui pela região, já andou pela Coreia. Dá para contabilizar quantas equipes você já jogou, Castor? Acho que mais 12. 12 equipes? 13, não tem de cabeça agora, mas eu achava que era mais, né? Então, onde é que é a tua base? Começa onde? Comecei no Salão do César, né? Depois fui pro Pinheirense e do Pinheirense fui pro Paysandu, depois Remo e comecei a viajar. Tá, você estava menor de idade, então, quando começou ali no futsal, né? Sim, eu tinha 10 anos. Quem foi que te descobriu pro profissional? O profissional foi o Bira. Bira? Biratã Silva do Espírito Santo, nosso Bira. Nosso Bira. Você estava onde? Tava no Pinheirense, quando meu primeiro ano de sub-20 lá, né? Naquela época era juniores, né? E ele me descobriu, porque teve um treinamento contra o profissional, e naquela época a gente fazia muito coletivo contra o profissional. E ele viu a minha qualidade e me subiu pro profissional no mesmo ano. E aí você começou a fazer gols, né? O que chamou a atenção para que depois você fosse jogar no Remo? Eu comecei a jogar contra os times grandes aqui, né? Remo e Paysandu, e me destaquei bastante, fiz gol contra o Remo, fiz uma boa partida contra o Paysandu. E quando acabou o campeonato, meu tio, o seu Alfredo Coimbra, veio com 2 contratos para mim, eu acabei assinando com o Paysandu, porque meu tio ia trabalhar no Paysandu. Tá, você começou então pelo Paysandu nos clubes maiores, né? Ficou maior foi pelo Paysandu. Passei 4 meses, aí eu tive um problema lá extra-campo, um negócio de saída de noitada, com alguns amigos de fora, e acabei me enrolando e eles me emprestaram para Macapá. Em Macapá eu fui artilheiro do campeonato, craque do ano lá, e quando eu voltei o Remo me pegou. Tá certo. Fala só um pouquinho mais alto para todo mundo te ouvir. Sim. Legal. Quando você fala assim, o Remo então pegou o Castor. E no Remo, quem você encontrou? Que elenco bom que você trabalhou, né, Castor? Pô, o time tinha vindo da primeira divisão, né? Era um time bem qualificado, tinha Dema, tinha Klemer, Aguinaldo, Belterra Júnior, Kleberton, né? Tinha uma boa equipe, na verdade, porque eles tinham vindo da primeira divisão, tava com muita experiência, né? Acho que o menos experiente daquele elenco lá era eu. Você era titular já naquele time, né? Sim, foi quando chegou o seu Pepe, né? Foi com o Pepe? Era o treinador do Flamengo, que teve problema na vista, Carlinhos Silva. Era o Carlinhos Silva, Aí o Carlinhos Silva teve um problema na vista e eu acabei, o seu Carlinhos acabou voltando pro Rio para fazer uma cirurgia e trouxeram o seu Pepe. Tá certo. Aí com o seu Pepe eu me destaquei, era eu e o Luiz Miller, né, o ataque, né, naquele ano. Luiz Miller, né? Foi, aí eu fui vice-artilheiro com 10 gols e o Luiz Miller foi com 11 gols. O Pepe contava muita história, porque o Pepe foi amigo do Pelé, né? Ele recebeu o Pelé no Santos. Sim, ele contava muita história. E teve uma situação que nós estávamos com 5º jogo, nós ganhamos 5 jogos, a gente estava invicto, né? E o seu Pepe pediu para sair, né? Porque ele nunca tinha visto uma oposição, de repente com 5 jogos, a gente ganhou nesse dia de 5-0, e o pessoal xingando ele lá, chamando ele de corno e tal, não sei o que falaram mais besteira para ele. Já pelo Remo? Lá pelo Remo, né? E ele chegou lá no vestiário e entregou o lugar. A gente, por que o senhor vai? Não, nunca tinha visto isso aqui, é a 5ª vitória nossa e estão me xingando aí, nunca tinha visto isso no Brasil, no mundo todo. Ele falou assim, já rodei o mundo todo pelo Santos 3 vezes, pela seleção brasileira não sei quantas vezes. Então nunca tinha visto isso, entregou. Aí foi que veio o Hélio dos Anjos. Tá, mas eu não sabia que esse tinha sido o motivo do Pepe, porque aparentemente o trabalho estava normal. Sim. Eu me lembro que o Klemer tinha acabado de chegar, né? Sim, Klemer já tinha em 94. Né? Mas ele elogiou bastante o trabalho do Klemer e tal. E aí veio o Hélio dos Anjos. Foi. Aí o Hélio dos Anjos foi que também me aguentou, que eu era o artilheiro, um dos artilheiros do campeonato. Estava brigando aí o Luiz Miller na artilharia. E a diretoria, os diretores queriam me tirar porque tinham contratado Nevada, que ganhava tipo assim o dobro que eu ganhava. Né? E o Hélio dos Anjos me bancou, segurou, não, tu tá bem, tu tá fazendo gol. Era a Série A? Não, era Série B. Série B. Aí
Aí o Hélio dos Anjos segurou, não, tu vai continuar jogando, ele pode dar pressão, pode falar o que for, mas quem vai continuar jogando é tu. Tanto é que eu fiquei até o final, eu a única que fez 100% dos jogos naquele ano, de 95, foi Klemer. Fizemos todos os jogos, né? Não, eu já peguei o cartão amarelo já no último jogo, já. Mas já tinha acabado o campeonato. Estava o Aguinaldo jogando ainda, Aguinaldo, né? Belterra. Belterra, Júnior. Tinha uma galera boa. O Kleberton. Kleberton, meio-campista. Tinha uma galera boa. É muito bom. Qual foi o motivo da tua saída do Remo, Castor? Você teve alguma coisa a ver com aquele gol contra lá contra o Corinthians? Não, nada a ver, né? Não, muito pelo contrário. Lá eu continuei mais. Depois do gol contra, eu passei mais 9 meses no Remo. E eles queriam renovar, só que pintou uma proposta para mim através do Guilherme Guerreiro, me ligou. Ele estava fazendo um jogo do Grêmio lá, Grêmio acho que Paysandu. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, e de repente ele me ligou e falou que tinha um empresário atrás de mim lá. Queria falar comigo. Eu falei, não, só botar ele. Aí foi que eu acertei para ir para Coreia. O Guerreiro que fez a ponte? Foi o Guerreiro que fez a ponte. Revelações bombásticas. Ele que fez a ponte para mim. Aí depois agradeci a ele, depois fui pra Coreia lá, tive mais história na Coreia, passei. Tá, mas ele não tinha nenhuma ligação com o Grêmio, não, né? Não. Ele acho só que estava em Porto Alegre. Estava em Porto Alegre fazendo, e aí o empresário lá perguntou se tinha alguém, tipo assim, da característica que ele queria, se tinha alguém em Belém. E o Guerreiro acabou me indicando. Me indicou e eu acertei tudo pra Tá certo, e aí deu certo. E aí, chegada na Coreia? Mas conta desde a ida daqui, porque você teve uns embaraços no voo, né? Tive uns embaraços. Primeiro que fica sempre mais longe pra gente que mora aqui pro norte, a gente tem que ir lá e pra São Paulo para esses voos internacionais. Agora não tem pra Miami, aqui tem. Mas antigamente tinha que ir pra São Paulo e depois o avião passava aqui na frente. Passava aqui, que ia para os Estados Unidos, passava aqui em cima. E eu tive problema porque quando chegou em Los Angeles, na Califórnia, ficamos 3 horas lá foram limpar o avião. Quando foi de Los Angeles para a Coreia, quando eu entrei no avião, eu já achei estranho que não vi mais ninguém falando português. Aí, quando eu sentei no banco lá, o pessoal já começava a falar só inglês e coreano. Aí, esperando as aeromoças, que já tinha aeromoça brasileira. E quando eu olhei, não vi mais as aeromoças brasileiras, só estava coreano. Aí, rapaz, foi uma luta. Na hora da janta, quando a aeromoça veio perguntar para mim o que eu queria jantar, Valmir. Aí o que aconteceu? Aí ela veio perguntar, falou em inglês, falou em coreano, falou em japonês, falou em um monte de língua, ela não entendia nada. Até que teve uma hora que eu falava, só que eu falava para ela, Valmir, eu falava assim, não compreender, não entender. Eu falava assim, não compreender. Aí teve uma hora que ela falou fish, né? Fish. Aí eu entendi bife, pô. Eu não sabia que fish era inglês, era peixe, né? Eu entendi bife, e eu falei, yes. Espera, uns 15 minutos lá vendo, servindo todo mundo, e o avião era grande, tinha mais de 300 pessoas dentro do avião, era 2 andares o avião, e eu nunca tinha feito uma viagem internacional. E chegou uma vazia lá pra mim, ela tirou aquela tampa assim, aí eu vi, tapioca, meu. Tapioca no voo internacional, eu digo, sou paraense, eu digo, me dei bem, só comigo. Tava fumaçando ali? Tava fumaçando, né? E um talher do lado. Aí quando eu vi, eu peguei o garfo e meti aqui, ó, na tapioca. Eu digo, essa tapioca não é igual de Belém. Aí de novo, aí afundava junto com o garfo, né? Não furava. Eu digo, essa tapioca não é igual de Belém. Aí na terceira vez que eu fui de novo, eu digo, eu comecei a olhar pelo rabo do olho. Eu Valmir aí, quando eu vi, era um pano esterilizado para limpar a mão, para jantar. Não era tapioca. Não era tapioca, porque era enroladinho, igualzinho uma tapioca e fumaçando. Como é que tu passa na tua cabeça que num voo dos Estados Unidos para a Coreia, onde você viu uma tapioca? Pois não, eu nunca tinha feito viagem, né? E a gente, como paraense, eu achei que era uma tapioca, igualzinho a tapioca, enroladinho, tudinho, fumaçando. Eu imaginava que era uma tapioca. Era um paninho para esterilizar. Era um paninho esterilizado. E o peixe veio? Não, aí isso na minha cabeça era bife. Tá. Porque eu entendi, quando ela falou fish, eu entendi bife. Aí eu vi, aí eu digo, eu tô esperando o bife. E demorou um bocadinho e lá vem. Ela conta a bandeja maior. Quando ela abriu a bandeja, tinha um rachid aqui no meio e 3 pedaços de peixe cru com molhozinho lá, show, sei lá que molho era aquele. Você tava com uma fome do caramba, eu não sabia nem mexer no rachid, pô. Eu tive que pegar o talher lá, o garfo para poder comer o peixe lá. E tive um pouco de dificuldade na minha viagem lá. E para chegar lá, por que você não assinou um contrato para continuar jogando na Coreia? Chegou a fazer amistoso ou não fez nada? Fiz amistoso. Era até titular. Eu passei 1 mês e pouco assim, lá na Coreia. Só que eles não assinaram por causa
Por causa que antigamente eles enganaram muito eles, os coreanos. Os asiáticos, né? Acho que o japonês também, ia muito jogador do Rio para lá. E isso o meu intérprete me contando, que eles fechavam. O cara lá, esse jogador e tal, jogou no Flamengo, ele não pediu foto, não pediu nada e mandava pra lá. Só que era peladeiro o cara no Rio. E chegava lá, o cara sabia jogar. Era peladeiro e tal, se destacava que naquela época não tinha muita informação. E quando o cara assinava o contrato, aí pegava $100 mil de luva, naquela época eu pegava adiantado, e quando pegava 100 mil de bola, depois de 2 semanas o cara se sentia posterior, sentia alguma coisa na perna. Mas não sentia nada, era só Miguel. Era só Miguel. E falava que queria ser tratado no Brasil. E o cara vinha pra cá pro Brasil e não voltava mais. Vinha com $100 mil no bolso, eles ficavam no furo lá. E eles ficavam no furo. É por isso que eu não assinei. Quando eu cheguei lá, eu não assinei logo. Aí eu passei, tava fazendo os coletivos. Então você aí teria que continuar treinando pra provar que você era um profissional. Que eu era profissional e tal. E aí foi quando a sogra do meu intérprete adoeceu, ele foi para Seul, era uma cidade a 2 horas de Seul, e quando ele foi para lá eu comecei a ter dificuldade na língua, eu tive que vir embora, quase que eu entrei em depressão lá, pô. Foi mesmo? Foi, pô. Passei tempo, eu passava... O teu intérprete não estava do lado e você não conseguia se comunicar? Eles queriam conversar comigo, eles iam lá, faziam o maior esforço para conversar comigo, e eles iam lá no meu quarto, só que eu não conseguia comunicar, pô, não conseguia comunicação. Falar. E eu tinha direito a ligar uma vez no dia para cá pro Brasil, para falar com a minha família. Aí começou a ter dificuldade. Tanto é que eu perdi um treino lá, e lá eles são muito corretos nessas coisas, assim, horário, né? De treino. E comecei a ter dificuldade. Eu não entendia mais nada. Aí, tanto é que eu entendi que a questão do colete. Quando ele trocou meu colete, eu digo, tem alguma coisa errada. Aí, porque eu já passei pro time de baixo. Nos coletivos, aí eu comecei a... Por que você veio pro time de baixo no coletivo? Você não estava conseguindo render? Porque eu não estava entendendo o que o treinador queria. Porque quando eu estava meu intérprete, ele falava, o meu intérprete falava o que ele queria. Aí eu já não estava entendendo. Não tinha nenhum outro brasileiro? Não tinha, só era eu e um africano lá no time lá. Aí, pô, tinha maior dificuldade. Aí, tanto é que para mim vir de lá da Coreia, eu tive que passar uma semana para falar para ele que eu mostrava a bandeira do Brasil, que eu levei um placar. Eu mostrava o avião. Eles passaram uma semana para me entender que tu querias voltar. Queria voltar. Tá, mas nesse período lá, sem um contrato, você estava sob responsabilidade deles? Sim, né? Tanto é que eles me deram dinheiro, acho que eles me deram na época uns $10 mil, acho assim, para você voltar. Para me voltar. O contrato seria um bom contrato? Sim, porque tipo assim, acho que naquela época era 12 mil, se eu não me engano, foi 12 mil que eu ia acertar, 12 mil de salário, e $500 por passe, $1.000 por gol. Pô, tu ia voltar milionário de lá. Eu ia voltar rico. Ia voltar milionário, porque você sabia fazer assistência, sabia fazer gol. Eu ia voltar rico. Mas acabou dando esse problema de língua, né? De não conseguir mais me comunicar com o meu coordenador, com os meninos lá. Aí acabei pedindo para vir embora. E a culinária lá, como é que é? A gastronomia é boa? Não, muito boa, assim. Porque eu gosto muito de lula, de polvo, de marisco. Ele come muito marisco, polvo. Só que eu passei uma situação inusitada lá, né? Meus 5 primeiros dias lá, na hora do que eu fui pro restaurante, aí o meu intérprete começou a falar, ó, que a gente come muito marisco, tal. E tu não vai acostumar. Eu digo, não, mas eu falava pra ele, eu gosto de marisco. Aí, não, mas aqui é diferente do Brasil e tal. E lá no Brasil muita carne, muito churrasco e tal. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu falei, não, beleza, então vou comer carne, mas eu gosto de marisco, eu falava pra ele. Aí no 5º dia, já comendo aquela mesma carne, eu tava no hotel, né? Era o mesmo padrão lá de comida. Aí quando eu vi, aí eu falei assim, pô, cara, tem como mudar a comida, porque esse bovino de vocês é diferente, o paladar e tal. Aí ele falou assim, não, Caetô, não, bovino no Brasil é igual salmão. Né? Bovino aqui no Coreia é igual salmão no Brasil, é muito caro, e não tem espaço para criar e tal. Aí ele falou, cachorro siberiano, husky siberiano. Digo, que rapaz? Tava comendo 5 dias já cachorro. Aí eu não sabia, né? Ele falou, não, husky siberiano, que era em cativeiro, não sei o quê. E o cachorro era o husky siberiano? Husky siberiano, ele falou. Eu lembro benzinho como se fosse hoje. Ele falou. Vou fazer uma pergunta aqui que, pô, é muito duro fazer essa pergunta, porque aqui nós criamos um cachorro como filho, pô. Era bom? Era bom, assim, era gostoso, mas assim, um paladar diferente. Assim.
Mas era Eu comi. gostoso. É gostoso, não era ruim, não. Se eu dissesse, vamos comer de novo aqui, você comerias? Eu acho que sim. não pelo coisa, mas acho que né, depende também da situação. Né? Mas, assim, É a comida mais apreciada lá? É essa? Tanto é que na época que eu fui, tinha tipo como o porco fica pendurado aqui, assim, na coisa, era cachorro pendurado. Deixava o cachorro Só pendurado. que como foi a Copa do Mundo para lá, 2002, 2022? 2002, né? Aí o mundo foi focado para lá, acho que deve ter... Que ano foi que tu jogaste lá? 97. 97. Foi 97. Bom, então não conseguiu funcionar tudo e você voltou, né? Eu tive que vir embora e foi quando eu fui para Paraná, depois fui Então pro bora Bahia. devagar. Aí tu chegas no Paraná, no Irati. No Irati do O Paraná. Irati era um time de empresários, né? Sim, Chico Quem Ferreira. estava lá, o Luxemburgo? Era o Luxemburgo junto com o Chico Chico Ferreira. e mais os 2 japoneses lá. Eu sabia o nome desse- Hiroshi, acho que é Eu sabia o nome desses Hiroshima. japoneses, acabei esquecendo. Eram bem famosos. Né? Olha, eu acho que o Ari Nelson jogou lá, né? Nelson jogou antes, ele e o Gauchinho. E o Gauchinho E o jogaram. Davis. Mas quando você chegou no Irati, o Irati ainda tinha força ainda? Tinha uma estrutura do caramba. Pagava muito bem? bom, pagava direitinho. Tanto é que nós fomos o quarto fomos campeões do interior lá. Foi. Esse ano. Foi o Rogério Belém, foi o Jaime, foi uma galera daqui. Foi muito tempo, muito. Campeão do interior. Foi campeão do Mas interior. o Irati é de onde, o Irati? De Paraná. Sim, mas Paraná. qual é o interior dele? Né? Do Paraná. De uma outra cidade que não é Curitiba. Não é Curitiba. Mas eu acho que fica do Paraná. ali, acho que fica naquela região pertinho. Acho que é uma hora de... Tudo pertinho ali, né? Uma hora de Curitiba. E de lá, mas jogar no Irati tinha muita visibilidade aquela altura, né? Sim. Aí depois eu voltei, eu fiquei na Tuna. E da Tuna depois eu fui pro Camaçari da Bahia. Aí quando eu voltei, eu fui lá no Camaçari, me dei bem, fui bem lá, fui terceiro, não, fomos quarto nesse ano também pelo Camaçari. E ainda fiz o gol da Copa do Brasil, até hoje eu comentei, tá no jornal de lá, quando foram me entrevistar. A gente jogou a Copa do Brasil contra o Paraná e eu fiz o gol da classificação. Eu comentei no jornal da Bahia que eu queria fazer o gol pelo Remo. Tipo assim, eu queria fazer o gol pelo Remo e tal. Esse gol aquele gol que você fez pelo Camaçari, você eu queria gostaria fazer pelo Remo, então, né? assim, Porque saiu até no jornal de lá. A lembrança tinha sido aquela Sim. ruim, né? Daquele gol contra o Corinthians. Depois eu Sim. vou querer saber contigo o que mudou na tua vida depois daquele gol contra. Primeiro, deixa eu dar um recado aqui da Mama Cutina. Você que está acompanhando a Copa do Mundo, está ali no Mosqueiro. Olha, não tem paladar melhor para uma pizza gostosa como a da Mama Cutina. E tem promoção durante a Copa do Mundo. Vamos acompanhar aí. Vamos continuar aqui com o papo. Deixa eu te perguntar, o que mudou na tua vida depois daquele Remo 1, Corinthians 1 ali? Aquele gol contra que você fez, aquilo, Pela primeira vez eu estou conversando contigo sobre isso aqui. O que mudou na tua vida? Foi um trauma? Foi chato? Superou? Te atrapalhou? Foi superado, sim, logo nos primeiros meses também, porque pelo apoio que eu peguei da minha família, pelo próprio clube do Remo, né, me deram total apoio, mas atrapalhou muito na minha profissão, né, porque eu tinha muita visibilidade, tinha times atrás de mim naquela época, veio o Grêmio, veio o Cruzeiro, veio o time da França, veio o Grêmio, Cruzeiro, tinha alguns times aqui da primeira divisão atrás de mim. E assim, atrapalhou muito, né, na minha vida profissional, porque eu só consegui jogar em Paysandu e o resto tudo de time médio, né, não tive assim de ir para time grande, porque se não fosse aquele gol contra, eu com certeza iria para time grande do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Mangueirão ficou ali numa situação, né, Rafa? Sim, foi. Tem uma imagem, tem algumas imagens que a gente não gosta de mostrar. Agora sim, bora pedir aqui que a gente mostre aí a promoção durante a Copa do Mundo lá em Mosqueiro com a Mama Cutina. Bora lá. Alô, torcedores de plantão. Copom na Mama, com vantagens incríveis para você torcer com a gente. Assista aos jogos com a gente na casinha e ganhe vantagens imperdíveis, que vão de chopp em dobro, combo promocional, roleta de prêmios e muito mais. Fica ligado na nossa agenda de transmissões dos jogos, porque tu já sabes, Copom na Mama. Vem de Copa, vem de Mama, vem assistir aos jogos com a gente. É isso aí, durante a Copa do Mundo, você que está aí em Mosqueiro, nessa região do Mosqueiro, já sabe, Mama Cutina, para torcer pelo Brasil,
para levar a família e comer aquela pizza maravilhosa feita com a equipe do Chef Rai. Não esquece, você está em Mosqueiro, Mama Cutina é a grande pedida. Bom, deixa eu aqui, se a gente puder mostrar aqui, esse gol a gente tem que mostrar, sim, né? Porque sim. Para a geração mais nova que não conhece, pode mostrar aqui, pode soltar o play para a gente. E eu queria que você falasse do clima. Ó, tá aqui, ó. Essa Copa do Brasil era exclusividade do SBT. Né? Era exclusividade do SBT àquela altura. Tenta pegar a sobra. O Bernardão. Olha o árbitro que é Wilson de Souza Mendonça. Conheci ele 30 anos depois. Sou Wilson, né? Então teve um problema depois, quando acabou o jogo. A gente invadiram para bater nele, porque ele deu uma peça no Castor contra pra cá, tipo assim, eu ia dar um voleio pra cá, Você ia chutar pra arquibancada. pra geral, na verdade. Ia jogar pra geral aqui, tinha geral. Tinha geral aí. Olha o Nicolau aí. O Nicolau desesperado. Quem é esse 16? É o Papi? Aí o Castor. Tu tinha entrado no segundo tempo? Eu entrei, tava uns 15 minutos no segundo tempo e tava 0x0 aí. O Marcelinho aí. Quando nós fizemos eu entrei com sorte, dando sorte, porque quando eu entrei tava 0x0, né? Entrei. E o Júnior fez o gol, aí eu digo, eu dei sorte pro jogo. Uma injustiça muito grande, porque o Remo tava um time arrumadinho ali. Sim, o Corinthians era um bom time, né? Tinha uma seleção, pô, de mundo, Marcelinho. Quem era o goleiro? O goleiro era o Ronaldo, mas quem veio nesses jogos foi o outro goleiro, acho que Regi, se não me engano. Zé Elias estava nesse jogo? Zé Elias. Depois ele foi jogar na Inter de Milão, né? Zé Elias, tava um time massa. Marcelinho. Sei que o Marcelinho. Souza. O Marcelinho bateu umas 4 faltas, aquele estilo Marcelinho. O Graúna pegou todas. Só que ele fez ao contrário a barreira, ele foi esperto, ele fez a carreira. Ele tirou a barra, ele tirou a ponto de referência do Marcelinho. O Marcelinho chutava, botava a barreira de um lado e chutava do outro. Ele tirou a referência do Como Marcelinho. É que ele fez? Ele tirou, fazia a barreira ao contrário. A falta aqui desse lado e mandava. Fazia a barreira para cá. Aí ele esperava. Tirava. Não, ele via. Dava para ver a bola. Ele via tudo que saía, porque o grande veneno do Marcelinho dava para ver não vê na hora que ele toca na bola. Quando a bola sai de lá, o goleiro não tá vendo. Ele foi esperto, agarrou pra caramba. E ele pegou todas essas bolas. E quase que ele pega a minha. E olha, e ao final do jogo, o Marcelinho foi lá e cumprimentou. Sim. O Claudeci. Não, também foram comigo lá no vestiário, o Marcelinho, o Edmundo, foram dar apoio pra mim lá. Falei com ele lá, não, o que acontece? Tinha acontecido com o Sérgio Silva, o Sérgio também era zagueiro, e falou, acontece, bola pra frente e tal. E eu vou agora mostrar um gol do Castor pelo Clube do Remo, gol a favor. Tem um jogo aqui contra o Ceará, né? O Remo foi jogar em Imperatriz. Autoriza, rolou a bola, saiu a equipe do Ceará. Esse é o jogo pós-Remo e Corinthians. Pós-correr, mas já no brasileiro. Já pelo Campeonato Brasileiro. Mas é o Ceará que chega aí apertando, né? É o goleiro ali. Quem é o goleiro? É o Clivaldo. Clivaldo, né? O Clivaldo. Jogo lá no Frei Epifânio da Abadia, lá em Imperatriz. Olha o Aguinaldo ali. Ele que faz esse pênalti nele. Aí o Ageu foi bater. E o Ageu, não sei se ele deu era cavada nessa. Era o batedor oficial. Ele gostava de bater com Era eu, Edil e o Ageu. Aí o Ageu. Era eu, Edil e o Ageu. Não, pegou na trave. Aí foi uma jogada que o Edil me passou aqui, aí eu levei ele na linha de fundo, foi levando, ninguém foi marcando. Aí eu dei pro menino lá, até carioca, ele fez o gol, o primeiro gol dele pelo Remo. Pelo brasileiro. Nesse dia nós ganhamos de 4x1, se não me engano. 4x0. 4x0. Botar 4x0 no Ceará não é fácil, né? Nosso time era bom pra caramba. Isso era o Campeonato Brasileiro. Era uma cabeçada Série B. É Série B, Uma cabeçada do Ageu ali na trave. O Ageu levou pra cima, veio o Júnior, né? Esse é o Júnior. O Júnior cruzou e um peixinho. Aí, olha, peixinho do Castor. Júnior que hoje mora em Portel, né? Tá bem. Gente boa, parceiro. Jogava muito, Júnior. Batia com a direita, batia com a esquerda. Jogava na direita, jogava na esquerda. Jogava de ponta, jogava de lateral. Isso mesmo. Aí o Edil de novo aí, ó. Ih, rapaz, olha o goleiro se complicando ali. Mas também um montinho, né? Montinho artilheiro. Pô, mas olha, melhorou muito agora o estádio lá em Imperatriz. Olha aí. Essa bola ia pra fora. Ela deu uma quicada ali e acabou entrando. Olha que coisa, incrível. Aí bateu nele e entrou. Guerreiro, Edil, viu? Você fez mais um aí? Olha aí, o Ageu. Acho que foi o Ageu de pênalti.
Olha, o nosso cara vai derrubar ele aí. Foi pênalti. Puxou. Ele caiu em cima da bola. Aí ele faz o gol de pênalti. Dessa vez ele vai fazer o gol. Aí o Agil. O goleiro saiu antes, ele olhou, só fez mudar de campo ali. O time bom, nós chegamos em terceiro nesse ano, brasileiro. Eu trabalhei uma vez nesse campo aí, lá no Frei Epifânio, lá em Imperatriz. Esse ano aí, chegamos em terceiro no brasileiro. Foi, naquela época só subia duas equipes. Aí subiu o Paraná e o Atlético Paranaense. Subiu o Paraná? Não, o Curitiba e o Paraná. E o Atlético Paranaense. Os dois times lá de lá. Jogo de compadre, a gente jogou contra o Mojimirim aqui, se a gente ganha, a gente subia. Perdemos gol pra caramba aqui no Baianão. Bom, e ficou assim. Tá, e como é que depois desse giro que você fez pelo Clube do Remo, você jogou em outras equipes menores também, né? Depois eu fui pro Irati do Paraná, fui pra Bahia do Camaçari, tive no Sampaio, fui pra Macapá 2 vezes, depois fui pra Roraima, aqui em Belém. Sempre artilheiro, né? Fui artilheiro em Macapá, fui artilheiro em Roraima, aí joguei no São Raimundo, time menor, né? Pinheirense, São Raimundo, Carajás, Ananidê, eu fui campeão da 2ª divisão, era o Helder era o nosso presidente, né? O Helder Barbalho. Sim. Fomos campeões, aí... Foi o Helder que te contratou? Foi. Eu lembro que ele trouxe o Bruno Rangel, que morreu no acidente da Chapecoense. Ele que trouxe pra cá, pro futebol paraense. Ele me contratou, aí depois fui pro São Raimundo, foi Pinheirense, Sport Belém, meu time... Encerrou lá? Encerrou no Sport Belém, que foi o último ano que eu tava até trabalhando, aí meu patrão falou, vai lá que eu vou continuar pagando teus impostos aqui, tu vai lá, joga o campeonato, depois tu volta. Velho. Qual foi o ano que você encerrou? Não, 2005. Acho que 2005 ou 2006, por aí. 2005? 2005 ou 2006. Eu tava com quantos anos? Eu tava com 36, 35 por aí. Menos, né? Tá de que ano? Sou de 72. Tava com 32, 30 e pouco. 32, mas ainda podia fazer muito gol ainda. Sim, não, mas aí eu dei sorte de entrar logo no mercado de trabalho. Também como eu comecei a jogar nesse ano, nem ganhei dinheiro, porque nessa época era por cota nesse time pequeno. Aí choveu, o primeiro jogo a gente ganhou dinheirinho, porque foi contra o Paysandu, até fiz o gol contra o Paysandu, era da estreia do Yarley. Era a estreia do Yarley, aí eu acabei fazendo o gol e tal, aí ganhamos dinheiro porque estava lotado. No segundo jogo choveu, aí não ganhamos dinheiro. Deu para guardar um dinheiro quando você passou pelo Camaçari? Ganhei, guardei, só que eu fiz muita besteira, era novo, não tinha muita orientação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? E eu acabei comprando algumas coisas e acabei perdendo, na verdade, porque tu quer manter o mesmo padrão de vida do jogador e quando tu vem aqui para fora, é totalmente diferente. Se tu não investir certinho, eu comprei os terrenos, fazer umas coisas aí, mas deu tudo errado. Não tem mais os terrenos? Não, eu acabei perdendo, né? Os caras também me enganaram, porque eu acreditava em todo mundo. Os caras eram aproveitadores, né? E acabaram me enganando aí. Mas, enfim. Você reúne a turma ainda com o pessoal da Pelada? Sim. Quem é que se encontra com quem? Com o Aguinaldo, com o Júnior, com essa galera todinha da antiga, Ivaí. No Paysandu passou bem pouco tempo, né? Passei pouco tempo, mas a galera também no Paysandu sempre tive. Quem é do teu tempo lá? O Cristóvão tá lá até hoje. Eu tô no grupo dele lá. Era o Dutra, o Marcos lá do Cláudio, era o lateral Cláudio. Até naquele ano que eles jogaram a primeira divisão lá, que o Mirandinha... 94. 94 foi o ano que eu tava. Eu tô no grupo dele. Tá naquele grupo lá do Paysandu? O Paysandu estreou. Eles me botaram. O Paysandu estreou naquele ano contra porque como eu joguei naquele ano, e depois eles eram muito meus amigos, foi por causa dessa amizade que eu perdia o contato com o Paysandu, que eles me emprestaram por causa dessa amizade. Que eu fui pra onda e amanhecemos lá numa resenha e os caras experientes me largaram na mão. Tu ia jogar uma Série A, né, Castro? Era, pô. Aí me largaram na mão lá. Eu me lembro benzinho, a estreia do Paysandu. Geraldo Rabelo. A estreia do Paysandu em 94 foi contra o São Paulo do Tele Santana. O São Paulo estava todo reformulado. Ele tinha colocado o Pavão na lateral direita, o Bordon na zaga. Tinha colocado esse Caio. Que agora é atacante, que agora é o comentarista da TV Globo. Perdeu um pênalti naquele dia. Aquele jogo foi ele fez um gol. Não, ele bateu o pênalti e perdeu. Aquele jogo foi 0-0.
Não, o Mirandinha fez o dois Mirandinha gols. fez lá em São Paulo. Aqui foi 0x0. Aqui foi 0x0. Ah, tá. Não, só lembro de lá. Lá o gol foi do Toninho Cerezo. Como eu tava em Macapá, eu não acompanhei muito. Cerezo tava lembro, sim. Pois é, ele já ele tinha vindo da Itália, eu acho. Tinha vindo da Itália, do Sampdoria. E aí veio pro São Paulo. São Paulo sempre fez isso, né? Sempre procurou um jogador mais experiente para mesclar. E eu perdi essa oportunidade por causa da doidice minha, de me envolver. Era moleque novo também, os caras tudo do Grêmio, veio de Grêmio, veio do Flamengo, veio... Aí eu me empolguei, foram morar perto de casa, aí fui numa barca com eles, aí... Lá vai o Castorzinho, né? Aí o Geraldo Rabelo soube, né? Aí acabou, sobrou pra mim, pro mais novo. Aí acabou me emprestando. Aí eu fui pra Macapá, foi que eu fui artilheiro, quando eu voltei de férias aqui. Aí foi correndo era o Raimundo Ribeiro, me pegou. Que era o presidente. E eu ganhava 2 salários mínimos lá naquela época. Com o Raimundo Ribeiro. Ele me pegou aqui e perguntou quanto eu queria ganhar, né? Eu não tinha noção, né? Eu ganhava 2 salários mínimos lá em Macapá. Aí ele falou assim, tu aceita 35 salários mínimos? Aí o cara, onde é pra assinar? Não é aqui, tem que ir. Porque eu tava na empresa dele lá na Pedreira, tinha uma empresa de segurança, Potipará. Aí ele foi pedir o dinheiro do táxi, eu fui lá na sede, o Miguel tava me esperando lá. Miguel Costa até faleceu. Faleceu recentemente, lá em Maracanã. Aí eu fui lá, assinei. Aí foi que eu passei 2 anos no Remo lá. Mas a torcida do Remo tem um carinho muito grande por ti. Muito grande, porque eu sempre falei com todo mundo, né? Na época eu virei até ídolo na 95 junto com o Luiz Miller, né? Sim. Virei ídolo do Remo, aí eu era muito solicitado, eu atendia todo mundo, ia aniversário, batia foto, dava autógrafo pra caramba. O Cacheado te dá moral, né? O Cacheado, ele participou desse momento lá feliz lá no Remo. E até em 96 também, né? Mesmo depois do gol contra, quando a torcida, nunca ninguém me dar porrada, me bater, nada. Sempre me deram moral, na verdade. Até pelo tabu, né? A parte do tabu, lá eu faço parte da história do tabu. Começou em 93, né? O tabu foi e terminou em 97. Foram 4 anos. Eu comecei no Remo mesmo em 95 e depois saí em 90. Já existia o tabu ali quando você existia, foi. Aí em 95 eu fui vice-artilheiro com 10 e o Luiz Miller foi com 11 gols e nós fomos campeões invictos. Em 96 eu que dei o passe do título do Tetra, né, pro Rogério, acho que tem até vídeo aí. E depois que eu fui para a Coreia, quando eu voltei, o Hamilton Gilberto queria que eu fizesse mais um contato com o Remo. E eu me arrependo muito de não ter assinado com o Remo. Quando eu voltei da Coreia. O Remo te procurou? Foi, né? O Hamilton Gilberto me procurou, queria fazer um contato comigo. Aí eu quero dar uma volta e tal. Aí foi que eu fui pra Mas a volta não foi ruim, né? Não foi. Eu dei assim, ganhei uma graninha boa, mas eu queria era jogar no Remo mesmo. Eu me arrependo de não ter ficado no Remo, porque eu queria acabar com essa. Eu sabia que eu ia acabar com essa situação. Tu ia brilhar de novo, né? Tu ia fazer gols importantes, ia ajudar o Remo a ganhar títulos. E esquecer um pouco essa história desse gol contra aí. Que foi isso que faltou. Mas o gol contra nunca foi um empecilho na tua vida, nunca teve problema, não? Né? Não, nunca tive problema. Muito pelo contrário, todo mundo fala, mas depois, tu jogou pra caramba e tal, sempre me elogio. Sempre me elogio. Ele vem com a coisa do gol contra, mas depois elogia. No final elogia. Maravilha, Castor, obrigado pela presença aqui. Continue sendo esse cara, gente boa, fala com todo mundo. Te vi na feira, né? Tava fazendo compra por ali. Castor é do povo, Castor é popular. Obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, Valmir. Então a resposta está aberta para você. O que precisar, a gente está aqui. Obrigado. Conversei com o Castor, ex-jogador de futebol, grandes histórias. O cara pegou o avião, viajou, foi lá para o outro lado na verdade, foi lá para a parte oriental do globo terrestre, teve uma dificuldade lá com a língua, não assinou o contrato justamente por causa desses problemas aí. Mas uma história bem interessante e hoje é um cara feliz porque tem o carinho de todos os paraenses aqui de Belém do Pará. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, curte, compartilha, dá um like, comenta. Estamos aqui no Varanda Esporte, no Sal Podcast. Na próxima semana a gente volta com um convidado muito especial. Valeu!